Neste vídeo nós vamos resolver mais um exercício de máximos e mínimos das funções de várias variáveis. E agora vamos resolver então um problema de máximos e mínimos de funções submetidas a certas restrições. Muito bem, então aqui nós temos uma folha de papel Paraná. Esta folha tem 1 metro por 80 centímetros, essa que está aqui nessa região que eu destaquei. A área vermelha é a base da caixa e a parte que está pintada de azul são as laterais da caixa. As partes que estão envoltas aqui com a letra D neste círculo verde são as partes do papel Paraná que serão descartadas, certo? Então aqui, quando subirem essas paredes azuis, eu vou ter uma caixa de comprimento X, de largura Y e de altura Z. Muito bem, então qual é o problema? Dada uma folha de papel Paraná de 1 metro por 80 centímetros, para quem não sabe, o papel Paraná é uma espécie de cartolina, só que um pouco mais grossa, é um papelão, quase um papelão, é um pouco menos resistente que o papelão, mas bem mais grossa que uma cartolina, tem 3 milímetros de espessura. Então este papel Paraná tem essas dimensões de 1 metro por 80 centímetros e eu quero construir uma caixa com volume máximo. Então a função que eu quero maximizar é V igual a XYZ. Observe que essa função não possui máximo, ou seja, x pode aumentar ilimitadamente, y pode aumentar ilimitadamente e z também. Só que quando eu submeto esta função a essas duas restrições, ou seja, que x, y e z têm que estar limitados à largura e à altura desse papel Paraná, então aí sim esse volume possui um máximo. Então observe que se aqui eu vou recortar ou eu vou dobrar este papelão, este papel Paraná, do jeito que está aqui, ou seja, a base vermelha e as paredes azuis, então x, o comprimento da caixa mais 2 vezes a altura, tem o valor máximo de, devem medir 100 centímetros, enquanto que a largura da caixa y somada com 2 vezes a altura y mais 2 vezes z tem que ser igual a 80, enquanto x mais 2 vezes z tem que ser igual a 100. Então, colocando aqui no formato de restrições, x mais 2z menos 100 igual a 0 e y mais 2z menos 80 igual a 0. Lembrando que, se você assistir ao vídeo que gravamos contendo a teoria disto, para que eu possa resolver o problema, as restrições que aqui estão devem estar no formato que estão aqui ao lado direito, ou seja, com um 0 aqui do lado direito do sinal de igual. Então, a minha primeira restrição, φ1, é esta, x mais 2z menos 100 igual a 0, e a segunda restrição, φ2, y mais 2z menos 80 igual a 0. Muito bem. A função objetivo é V igual a XYZ e é esta função que eu quero maximizar. Então, nós vamos chamar de f de XYZ a minha função objetivo, que é igual a x multiplicado por y multiplicado por z.
A primeira restrição vamos chamar de φ1 e a segunda restrição de φ2. E diz a teoria do nosso método que a função que deve ser minimizada é uma função L, que é a função das variáveis dos parâmetros de influência x, y, z e de duas variáveis auxiliares que eu vou inserir nesse problema, lambda1 e lambda2. Então, esta função auxiliar L, ela é a função f, mais lambda1 multiplicado por φ1, mais lambda2 multiplicado por φ2. Lembrando que se houvesse apenas uma restrição, a função L seria f mais lambda vezes φ1. Se houvesse 3, seria L igual a f mais lambda1 φ1 mais lambda2 φ2 mais lambda3 φ3. E sempre seria este o procedimento. Mas nós temos duas restrições. Então, o L será função de x, y e z, lambda1 e lambda2, e a minha função L é f mais lambda1 φ1 mais lambda2 φ2, ou seja, f x, y, z. Então isso aqui é uma fórmula, será válida sempre. Minha função L com duas restrições é essa que aqui está. Com uma restrição é esta, com três restrições é esta. Muito bem? Então, x, y, z mais lambda1 vezes φ1. Quem é φ1? X mais 2z menos 100. Aqui está. Mais lambda2 vezes φ2. φ2 aqui está. Muito bem, então agora eu vou tratar como um problema qualquer de maximização de uma função de várias variáveis, ou seja, que a condição necessária deve ser dada pela anulação das das 5 derivadas parciais de primeira ordem. Ou seja, derrom de L, derrom de x igual a zero. Derrom de L, derrom de y igual a zero. Derrom de L, derrom de z igual a zero. Derrom de L, derrom de lambda1 igual a zero. Derrom de L, derrom de lambda2 igual a zero. Pronto. Então, vou aqui recorrer à minha função, que é esta que aqui está, para descobrir quanto vale derrom de L e derrom de x. Ora, derivada de x, y, z em relação a x, y e z são constantes, então é yz vezes a derivada de x, portanto é yz mais lambda1x, porque lambda1 vezes 2z, derivada nula, porque na derivada parcial em relação a x, só quem varia é x. Lambda1, z, y, lambda2, todos constantes. Então, nesta derivada de lambda1 vezes este parênteses, a derivada em relação a x é lambda1. Portanto, derrom de L e derrom de x é yz mais lambda1. Vou fazer a mesma coisa em relação às outras derivadas. Derrom de L e derrom de y, você confira, é igual a xz mais lambda2. Derrom de L e derrom de z é xy mais 2 lambda1 mais 2 lambda2. Derrom de L e derrom de y é x mais 2z menos 100. Derrom de L e derrom de lambda2 é y mais 2z menos 80. Então aí eu tenho um sistema de 5 equações com 5 incógnitas. O que vou fazer? Vou eliminar todas e ficar com uma única incógnita. Então, como vou fazer isto? Da primeira equação, determino que lambda1 é menos yz.
Da segunda equação, tiro que lambda 2 é menos xe. E vou substituir na terceira equação, que é xy mais 2 lambda 1 mais 2 lambda 2 igual a 0. Então, isso vai resultar em xy menos 2yz menos 2xe igual a 0. E agora eu vou incorporar as duas últimas equações para explicitar x e y em função de z. E aqui estão. Eu retirei desta equação, se ela é igual a 0, então x é 100 menos 2z. Se esta outra condição, derrom de L e derrom de lambda 2, também é igual a 0, então y é 80 menos 2z. E vou inserir isto nesta equação. Então, substituindo, eu vou chegar a 100 menos z, x, vezes 80 menos 2z, y, mais 2z vezes y. Desculpe, menos 2z vezes y, menos 2z vezes x, tudo isso igual a 0. Desenvolvendo os produtos, eu vou chegar nesta expressão. E depois de agrupar os termos semelhantes, finalmente eu chego nesta equação do segundo grau, que pode ser simplificada por 4. Finalmente, aplicando a fórmula de Bhaskara, eu chego a dois valores para a variável z. Z igual a 13,3 centímetros ou z igual a 50 centímetros. Muito bem. Se z for igual a 13,3 centímetros, então x igual a 73,3 e y igual a 53,3. E se z for igual a 50, x será igual a 0 e y igual a menos 20 centímetros. Ou seja, esta segunda solução não serve para o meu problema. Não existe dimensão negativa. E se x igual a 0, volume igual a 0. Então, esse volume igual a 0 não pode ser nunca um máximo. Portanto, as dimensões da minha caixa são x igual a 73,3 centímetros, y igual a 53,3 centímetros e z igual a 13,3 centímetros, o que dá um volume de 51.962 centímetros cúbicos, que convertido em litros me dá aproximadamente 52 litros, uma vez que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. E quando eu passo de centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu divido por 1000. Então, pessoal, aí está a solução deste problema. Que problema? Problema de maximizar as dimensões de uma caixa que deve ser fabricada por uma folha de papel Paraná de 1 metro por 80 centímetros. Caso você tenha dúvidas, já sabe, pode colocar nos comentários que eu responderei com a máxima brevidade possível. Então, nos vemos no próximo vídeo.